A ideia da prática de hoje é apresentar para vocês o procedimento de cálculo de área a partir de coordenadas e também exemplificar como isso é feito matematicamente a partir da fórmula de Gauss e, por fim, mostrar para vocês o procedimento de cálculo de área no QGIS. Bem, aqui a gente tem um exemplo que a gente vai seguir. A gente tem a coordenada de 4 pontos, ponto 1, ponto 2, 3 e 4. São coordenadas simuladas, coordenadas UTM, E e N. E aqui a gente tem o procedimento que é realizado. Então a gente tem a somatória 1, essa somatória 1 é multiplicado y1, né, que seria a coordenada n, com a coordenada e do ponto 2, n do ponto 2 com a e do ponto 3, a n do ponto 3 com a e do ponto 4 e a n do ponto 4 com a e do ponto 1. Então tudo isso é feito essas multiplicações e posteriormente é feito o somatório dessas multiplicações. Então aqui a gente tem a somatória 1. Somatória 2 também é feito o e do ponto 1 com o n do ponto 2 e assim sucessivamente, né, que são essas setas. Por fim eu tenho a somatória 2, faço somatória 1 menos somatória 2 e multiplico tudo isso por meio. Então com base nisso eu calculo a área, no caso de coordenadas na projeção UTM. Bem, então indo em termos práticos, aqui a gente tem o Excel, onde eu tenho as coordenadas desses 4 pontos. Então, o primeiro passo é calcular a somatória 1. Então, eu vou receber igual n do ponto... Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é replicar o ponto 1. Né? Então, o ponto 1 ele é tanto en do ponto 1 e n do ponto 1 aqui embaixo novamente. Então, repliquei a coordenada do ponto 1. Ctrl C, Ctrl V. Somatória 1. Então, recebe n do ponto 1, que multiplica e do ponto 2, mais n do ponto 2, que multiplica o e do ponto 3, mais n do ponto 3, que multiplica o e do ponto 4, mais o n do ponto 4, que multiplica o e do ponto 1. Então aqui a gente tem a primeira somatória. Depois, da mesma forma, a somatória 2 recebe esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Feito isso, então seguindo a fórmula que está ali ao lado, recebe 0,5 que multiplica, abre parênteses, somatória 1 menos somatória 2. Então aqui a gente tem a área em metros quadrados, ok? Bem, então só para concluir essa atividade prática, eu vou importar essas coordenadas E e N no QGIS e também vou efetuar o cálculo de área e a gente vai verificar que o resultado ele dá similar. Então selecionei aqui as coordenadas, Ctrl C. Então vocês vão na pasta criada, prática área, botão direito, novo, documento de texto, coordenadas. Vou salvar essas coordenadas e vou importar esse arquivo de texto no QGIS. Então camada, adicionar camada a partir de um texto delimitado. Vou procurar o arquivo coordenadas. Aqui a gente já tem tudo organizado, o campo X é o E, campo Y N. Ok. Pede o referencial, no nosso caso é Stirgas 2000 UTM 21 Sul, que é o considerado aqui em Campo Grande. Então aqui a gente tem as coordenadas dos 4 pontos. Então a partir dessas coordenadas, desses pontos, a gente vai criar um polígono. Isso é feito com complemento, né? Então gerenciar, instalar complementos. Chamado points.
to 1. Então no meu caso já está instalado. Para quem não está instalado, basta selecionar aqui e pedir para instalar o complemento. Então eu venho aqui em vetor, point to 1. Meu dado de entrada é o layer, é a camada com as coordenadas. Eu vou criar polígono, poderia criar linhas também, mas não é o caso. Dou pesquisar aqui, eu vou colocar o nome. Então eu vou colocar a área. Salvar. Vou pedir para mostrar o resultado após a conclusão do processamento. Ok? Então aqui a gente tem, a partir desses pontos foi gerado esse polígono. Vindo aqui com o botão direito, tem a opção de abrir tabela de atributos. Aqui eu vou ter que habilitar a calculadora de campo. Para habilitar isso eu venho aqui no lapisinho. Então tem a opção aqui, adicionar campo, excluir campo e calculadora de campo. Então eu vou criar um novo campo chamado área. Vai ser um número real, com 3 casas depois da vírgula. Aqui a gente tem várias opções. A opção que a gente vai considerar está aqui em geometria, área. Basta dar 2 cliques e ok. Ou seja, ele criou uma nova coluna com a área aqui em metros quadrados, que se assemelha à área estimada na planilha. Okay? Nesse caso é uma área considerando as coordenadas da projeção UTM. Desabilitei a edição, gravar, ok. Bem, acho que era basicamente isso.